Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa nossa primeira videoaula da nossa disciplina de Cálculo 2, nesse segundo semestre de 2020, apesar de já estarmos em 2021, nesse molde EMP, né, ensino não presencial emergencial. Espero que a gente tenha um semestre incrível, repleto de aprendizados, repleto de experiências significativas de crescimento, e que seja um semestre agradável, né, que seja um semestre produtivo e que possamos, de fato, aprender, né? Quero desde já dizer para vocês que verdadeiramente estou aqui comprometido 100% com o aprendizado de cada um e cada uma de vocês, e espero que realmente tenhamos experiências edificantes, experiências de aprendizado, e possamos passar um tempo agradável juntos nesse semestre. Essa é a nossa primeira videoaula da disciplina de Cálculo 2, mas de fato a gente vai começar um pouquinho antes, né? A gente vai começar falando um pouco daquele que é um dos objetos centrais dessa disciplina, né? É fundamental entendermos esse objeto, entendermos as nuances relacionadas a esse objeto para que a gente consiga avançar dentro da proposta do que é a disciplina de Cálculo 2, do que a gente propõe estudar nessa disciplina. E eu estou falando aqui de um objeto que a gente ouviu falar muito lá no ensino médio. Eu confesso a vocês que eu ouvi falar o tempo inteiro desse objeto no ensino médio, mas eu saí do meu ensino médio sem fazer a menor ideia do que era aquilo. E eu estou falando de um negocinho chamado vetor, né? Eu me questionava o meu ensino médio inteiro, mas o que é esse tal de vetor? E eu saí de lá sem ter as minhas respostas. A resposta foi aparecer muito tempo depois, mas, afinal de contas, o que é um vetor, né? Então, para a gente entender e responder essa pergunta, a gente precisa entender que a gente pode olhar para esse objeto matemático que só tomou forma da forma como a gente entende hoje, ali pelo século XIX, meados do século XIX, e antes disso não se falava de vetor, não se tinha essa noção desse objeto matemático chamado vetor. E, bom, para a gente entender um pouco a natureza desse objeto, a gente precisa olhar para 3 pontos de vista diferentes. O primeiro deles é o ponto de vista físico, né? Quando eu olho para a natureza, quando eu olho para o mundo real, né, o que eu enxergo no mundo real que traz para mim a realidade que pretende ser descrita pelo vetor. Então, algo que na disciplina de cálculo 1 a gente já trabalhou bastante, a gente já explorou bastante, é o fato de que no mundo, na natureza, em tudo que está ao nosso redor e mesmo em nós, tudo é movimento, tudo está em movimento, né? Cálculo 1, aquilo que nós estudamos no cálculo diferencial e integral, está repousando sobre esta realidade da vida. Tudo se move, tudo ao meu redor está se movendo nesse momento. Consigo ouvir aqui passarinhos cantando nesse momento, eu consigo perceber movimentos, e existem movimentos acontecendo aqui ao meu redor que sequer eu me dou conta. E não apenas ao meu redor, mas em mim. Nesse momento, o meu coração está pulsando, tenho sangue correndo pelas minhas veias, eu estou aqui piscando uma dezena de vezes, talvez centenas de vezes por minuto, e, e a gente está em constante processo de movimento, tudo se move, tudo é movimento. E se nós queremos entender a nossa realidade, nós teremos necessariamente que entender os movimentos. Precisaremos, de alguma forma, desenvolver ferramentas, meios, técnicas para estudar movimentos, para que assim a gente possa fazer previsões, para que eu possa, por exemplo, diante de um determinado cenário, ser capaz de dizer como isso estará daqui a algum tempo, e se aquilo não é o que eu quero encontrar daqui a algum tempo, então que medidas eu terei que tomar para que eu tenha aquilo que eu quero, né? Então, o movimento está na base de tudo isso. A ideia, a noção de movimento está na base de tudo isso. E para a gente descrever movimentos, matematicamente falando, a gente precisa de uma linguagem, a gente precisa de meios, de objetos matemáticos, que por serem matemáticos são abstratos por natureza, apesar de descreverem coisas do mundo real, do mundo concreto, e
E quando nós nos damos conta de que precisamos desses objetos, nós começamos a perceber que, primeiro, se eu quero descrever essa coisa da mudança, do movimento, da variação, eu preciso de um objeto que me permita matematicamente descrever esse tipo de coisa. E isso vai nos levando a desenvolver a noção de que, olha, precisamos de algo que represente essa variação. Esse algo que representa essa variação deverá morar num ambiente no qual todas as possíveis configurações estão ali representadas. Então, se eu, por exemplo, estou falando de uma variável de uma situação que descreve é, distância de alguma coisa, né? Distância de alguma coisa, se eu quero descrever distância, né? Se eu quero descrever deslocamento, o quanto algo se moveu, o quanto um objeto se moveu, eu quero associar nesse movimento, eu quero entender qual é o número que descreve aquela distância, aquele deslocamento. Então, primeiro, eu preciso ter esse universo, esse campo numérico, né, no qual as minhas variações vão acontecer. E, a partir então dessa noção, a gente vai desenvolvendo essa ideia da variável, né? A variável, aquilo que é e não é, aquilo que pode ser qualquer coisa, mas que, em essência, não é nada em particular, né? Quando eu particularizo, eu estou, de fato, dizendo, olha, nesse determinado instante, como estão as coisas, né? Agora, qual é a distância percorrida pelo objeto? E quando a gente começa a pensar nessa questão da variável, a gente percebe que no mundo, na vida, existem essencialmente dois tipos diferentes de variável. Existe um tipo de variável que, e quando aqui eu estou me restringindo ao universo em que a matemática vai atuar, né, que é o universo em que as variáveis são números, né, então não estamos aqui falando de movimentos mais assim aleatórios, estamos falando de movimentos que podem ser quantizados, que podem ser traduzidos em termos de números. Então, movimentos que envolvem variação de distância, movimentos que envolvem velocidade, movimentos que envolvem, enfim, coisas que podem ser quantizadas. Então, quando olhamos para esse tipo de movimento, nós percebemos dois tipos de variáveis. Um deles, para o primeiro desses dois tipos, apenas um número é suficiente para descrever aquilo que a gente quer entender a respeito daquilo. Então, por exemplo, se pensarmos na variável massa de pessoas, né? É algo que varia, né? As pessoas não têm todas a mesma massa. Mas se eu digo que determinada pessoa tem 70 quilos de massa, a gente não falta mais nenhuma informação, né, para a gente entender qual é a massa daquela pessoa, né, quanto ela tem de massa. O número, claro, junto com a sua unidade de medida, é suficiente para dizer qual é o estado daquela pessoa em relação àquela variável, no caso, massa. Então, para esse tipo de variáveis, um número mais uma unidade de medida são suficientes para a gente descrever aquela variável. Então, massa é um tipo de variável dessa natureza. Distância é outro, né? Se eu disser que eu percorri uma distância de 5 quilômetros, né? Não há dúvida de qual foi a distância que eu percorri. Não há nenhum tipo de questionamento de, não, beleza, o número mais a unidade de medida, tranquilo, eu sei exatamente qual foi a distância que você percorreu. Aí esse tipo de variáveis, lá na física a gente costuma chamar isso de grandezas, nós damos o nome de grandezas escalares, ou variáveis escalares, né? Aquelas para as quais um número, junto com uma unidade de medida, são suficientes para descrevê-la. Mas existe um segundo tipo de variável, um segundo tipo de grandeza, que apenas o número não basta. Então, por exemplo, digamos que eu diga para vocês que eu vou sair da posição em que eu estou aqui agora, né, e vou me deslocar a partir dessa posição, eu vou me deslocar 3 metros. Né, suponho que eu dê essa informação. Então, percebam, eu dei um número, eu estou dizendo, eu vou me deslocar
3 metros. Eu também dei a unidade de medida. Pergunto, é possível saber exatamente onde eu vou parar após me deslocar 3 metros a partir da posição em que eu estou nesse instante? A gente para pensar um pouquinho nessa pergunta e rapidamente a gente se dá conta de que, nossa, só o número não dá. Só o número não dá para dizer. E por que não? Olha, porque você está me dizendo que você vai se deslocar 3 metros a partir da posição que você está. Mas para onde? Em que direção você vai se deslocar? Então, só com o número e a unidade de medida, eu não sou capaz de dizer exatamente o ponto ou a posição que você vai estar depois desse deslocamento. Então precisa de mais informações, né? Rapidamente a gente percebe que, poxa, além do número, você precisa dar uma direção, né? E o que é uma direção, afinal de contas? Direção nada mais é, então, estamos aqui, né, assumindo que eu vou me deslocar vamos supor que eu vou me deslocar em linha reta, né? O que é uma direção? Uma direção nada mais é do que uma linha reta que eu escolho para caminhar sobre ela. Então, se eu quero escolher, se eu quero me deslocar, além de dizer quanto eu vou me deslocar, qual é o tamanho do meu deslocamento, eu preciso dizer sobre qual linha reta eu vou me deslocar, né? E percebo que aqui, onde eu estou agora, eu vou me deslocar aqui, né, no chão que eu tenho aqui nesse momento, eu tenho uma infinidade de direções. Eu tenho uma infinidade, eu poderia me deslocar por uma quantidade, tem uma possibilidade infinita de possíveis direções sobre as quais eu posso me deslocar. Então, tudo bem. Então, aqui a gente vai trazer algumas ideias-chave, né? Então, primeira ideia-chave, direção é o mesmo que uma reta, né? Uma reta sobre a qual vamos, nesse caso desse movimento de deslocamento, sobre a qual vamos nos deslocar. Então, guardem essa ideia. Direção é o mesmo que reta. Agora, aliás, aproveitando esse gancho, né? Se direção é o mesmo que reta, percebam que se uma reta dá uma direção, qualquer outra reta que seja paralela a essa dará a mesma direção. Então, segunda ideia-chave, retas paralelas fornecem a mesma direção. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Então, beleza. Suponha então que agora eu vou me deslocar a partir dessa posição 3 metros e eu vou me deslocar sobre a reta que aponta, né, exatamente na direção do meu nariz aqui, ou seja, nessa reta para a qual eu estou aqui exatamente de frente, eu estou olhando de frente para ela. Agora foi, né? Agora, beleza, você vai se deslocar então 3 metros então qual é a direção? Né? Já sei qual é o tamanho do meu deslocamento. Já sei qual é a direção. É sobre essa reta que aponta na direção do meu nariz. Agora, já dá para dizer exatamente onde eu vou estar, onde eu vou parar? Se a gente pensa um pouco, a gente, poxa, acho que ainda falta alguma coisa. O que que falta? Bom, beleza, já sei que é 3 metros, já sei que é na direção dessa reta aqui que aponta no seu nariz. Mas você tem duas possibilidades ainda. Você pode se deslocar sobre essa reta, caminhando nesse sentido para onde o seu nariz está apontando, ou, e aí nesse caso, eu vou parar aqui no caso 3 metros para frente, né, de onde eu estou olhando, ou eu poderia me deslocar 3 metros para trás. No caso, eu não poderia, porque tem uma parede aqui, mas faz de conta que essa parede não existe. Eu poderia me deslocar 3 metros para trás, e então eu pararia 3 metros atrás de onde eu estou, né, nesse referencial, dessa posição que eu estou aqui. Então, ainda existe algo para dizer, para é, deixar explícito, para que eu possa finalmente dizer qual é a posição final na qual eu estarei depois de promover esse deslocamento.
Então, eu precisei do número, eu precisei do tamanho do deslocamento, 3 metros. Eu precisei da direção, eu precisei dizer sobre qual linha reta eu vou caminhar. E eu também preciso de uma terceira informação. Essa terceira informação nós chamamos de sentido. Sentido. Quer dizer, você já sabe sobre qual linha reta você vai caminhar. A questão é que sobre uma linha reta, nós temos duas possibilidades. Nós podemos ir para um lado dessa linha reta, ou podemos ir para o outro lado. Ou seja, cada direção possui exatamente dois sentidos. Então, se eu quero dizer exatamente, se eu quero descrever exatamente o meu deslocamento, eu preciso dizer o número, eu preciso dizer o tamanho, preciso dizer a direção, sobre qual linha reta, e eu preciso dizer o sentido, sobre qual é o sentido. Né? Digamos que essa direção minha aqui seja a minha direção norte-sul. Né? Beleza, você vai caminhar na direção norte-sul, mas você vai no sentido norte ou você vai no sentido sul? Então, eu preciso dessas três informações para que o meu deslocamento seja plenamente descrito. Então, eu preciso de tamanho, eu preciso do número, mais unidade de medida, eu preciso de direção e eu preciso de sentido. A esse tipo de grandezas, a esse tipo de variáveis, nós damos o nome de grandezas vetoriais, de variáveis vetoriais. E o que é vetor, no fim das contas? Vetor é o objeto matemático, é a variável, a entidade matemática que descreve as variáveis ou as grandezas vetoriais. Então, vetor é aquilo que nós criamos na matemática para descrever as grandezas vetoriais. E, bom, então, do ponto de vista físico, isso é o vetor. Agora, para a gente entender melhor essas características relacionadas a esse objeto, que tem por objetivo principal descrever as grandezas vetoriais, né, para as quais eu já dei um exemplo aqui, né, deslocamento é uma grandeza vetorial, velocidade é grandeza vetorial, aceleração é grandeza vetorial, força é outra grandeza vetorial. Então temos uma porção de grandezas vetoriais por aí. Para a gente entender melhor a natureza desse objeto, a gente tem um segundo ponto de vista para olharmos para ele, que é o ponto de vista geométrico. Então, o que é o vetor? Ele é esse objeto que visa descrever grandezas vetoriais, que tem essencialmente três características: tamanho, direção e sentido. Quando a gente junta essas três características, geometricamente, na nossa cabeça é quase como que automático desenharmos algo assim. Um, um segmento, uma famosa flechinha, né? E por quê? Porque a flechinha, ela tem exatamente essas três características. A flechinha, ela tem um tamanho. Ela tem um tamanho. Então, o tamanho dela é esse aqui. Né? Eu venho aqui e meço. Essa flechinha mede, sei lá, 20 centímetros. Ela tem um tamanho. Ela tem também uma direção. Lembra o que é a direção? Direção é uma reta. Né? E essa flechinha, ela está sobre uma reta. Ela repousa sobre uma reta. Essa flechinha repousa sobre essa linha reta aqui, ó. Então ela também tem direção. E ela também tem sentido. Qual é o sentido dela? O sentido é aquele representado pela ponta da flecha. Esse é o sentido. São duas as possibilidades de sentido, uma vez que a gente estabelece a direção. Uma é esse, a outra seria o sentido contrário. Então, esse objeto geométrico simples que a gente utiliza o tempo inteiro no nosso dia a dia é a melhor representação geométrica que poderíamos imaginar para o vetor. Agora, uma flechinha é o vetor? Quer dizer, existe essa correspondência bionívoca? Cada flechinha é um vetor? Né? Não. E por que não? Porque se eu desenhar essa outra flechinha aqui, de modo que esse tamanho seja o mesmo.
essa direção ou essa linha reta sobre a qual repousa essa flechinha seja paralela à reta de cima, e lembrem, duas retas paralelas dão a mesma direção. E, uma vez que a direção é a mesma, eu posso comparar o sentido. Esse é um outro ponto-chave. Nós não comparamos sentido de vetores se as direções são diferentes. Não faz o menor sentido, né, comparar, o sentido fica duplicado a palavra aqui, mas não faz o menor sentido comparar o sentido de duas retas que não têm a mesma direção. Agora, se elas têm a mesma direção, agora sim faz todo sentido. Então, essas duas flechinhas têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção, porque as retas ali são paralelas, e elas têm o mesmo sentido. Ora, se elas têm o mesmo tamanho, a mesma direção, o mesmo sentido, elas escrevem vetores diferentes? Obviamente que não. Elas escrevem exatamente o mesmo vetor. Logo, tanto essa flechinha quanto essa flechinha de baixo representam a mesma entidade vetorial, o mesmo vetor. Portanto, um vetor ele pode ser representado por qualquer flechinha que eu desenhe aqui. Né? Se eu desenhar uma outra aqui assim, se ela tiver o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, mesmo vetor. É o mesmo vetor. Tá? Então, esse é mais um ponto-chave para a gente guardar. Flechinhas representam muito bem os vetores, mas flechinhas que têm o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido representam o mesmo vetor. Então, a gente costuma falar assim da família de todos essas flechinhas, ou esses segmentos orientados, para ser mais formal aqui, né? A família de todos os segmentos orientados que tem mesmo módulo, né? Tamanho, né? Mesmo tamanho aqui da flechinha, mesma direção, mesmo sentido, nós colocamos tudo no mesmo pacote. E esse pacote é o que nós chamaremos na matemática de vetor. Okay? Então, por essa aula aqui é isso, espero que tenha ficado claro, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!